Essa semana, o CEO da Tesla, Elon Musk, fez uma proposta de aquisição do Twitter por 41,5 bilhões de dólares. O bilionário já tinha comprado quase 10% de participação na rede social e fez uma carta ao presidente do Twitter oferecendo um valor de $54,20 por ação para adquirir a totalidade da empresa. Na sua carta, ele informa que investiu no Twitter porque acredita no seu potencial de ser uma plataforma de liberdade de expressão ao redor do mundo. Ele também acredita que essa liberdade de expressão é imperativa para uma sociedade funcionando na forma de uma democracia. Ele segue fazendo a oferta de 100% do Twitter por um preço por ação de R$ 54,20, representando um prêmio de 54% em relação a um dia antes dele começar a investir no Twitter. Depois ele segue dizendo que a minha oferta é a melhor e final oferta, e caso não seja aceitada, ele terá que reconsiderar a sua posição como acionista. Logo depois de ter comprado a participação inicial de 9,2% na rede, ele rejeitou fazer parte do conselho de administração do Twitter, deixando aberto para essa aquisição mais hostil que pode estar se mostrando agora. Por outro lado, como ele disse que essa oferta é final, talvez ele não busque uma aquisição hostil caso seja rejeitado, mas não tem como a gente ter certeza. E se semana passada o assunto foi inflação no Brasil, essa semana a inflação nos Estados Unidos que chamou a atenção, ela bateu 8,5% em 12 meses, sendo o maior patamar desde 1981. Uma base mensal, o CPI subiu 1,2% em relação a fevereiro. O resultado veio levemente acima das expectativas de economistas ouvidas pelo The Wall Street Journal, que esperavam altas de 1,1% no mês e de 8,4% em base anual. Lembrando que o principal objetivo do Fed, ao fazer o seu aumento da taxa de juros e a diminuição do seu balanço, é o controle da inflação. Então ela continuar aparecendo em números altíssimos só incentiva o Fed a fazer movimentações ainda mais drásticas. Os aumentos relacionados à gasolina, moradia e alimentação foram os que mais contribuíram para o resultado geral. Não só isso, mas o índice de preços ao produtor dos Estados Unidos também subiu mais do que o esperado para o mês de março. Nos últimos 12 meses, o índice acumula uma alta de 11,2%, representando uma aceleração do que era visto no mês anterior, que acumulava uma alta de 10,3%. E como a gente sabe, se tem inflação ao produtor, ele tem duas opções: comprimir suas margens, sacrificar os seus lucros ou repassar esse preço eventualmente para o consumidor. E só pra gente não esquecer, trago também os dados da inflação do Reino Unido, que está batendo uma máxima de 30 anos, marcando 7% em meio aos aumentos dos custos de energia. Isso aqui eu trouxe só pra gente lembrar que não é só Estados Unidos, não é só Brasil que está lidando com essa inflação complicada. Inclusive, o Banco Central Europeu confirmou os seus planos de encerrar as compras de títulos no terceiro trimestre. Ele já vem reduzindo o ritmo da impressão de dinheiro há alguns meses, mas esboçaram apenas um cronograma fraco para diminuir o suporte, enfatizando a flexibilidade, já que o conflito na Ucrânia e os preços muito altos da energia podem mudar de repente o cenário. Então, ao passo que o Brasil já está caminhando para o fim do ciclo de alta da taxa de juros, os Estados Unidos está começando a fazer isso, eles já estão diminuindo o seu balanço e já começaram a aumentar a sua taxa de juros. O Banco Central Europeu segue para trás, desacelerando, mas ainda fazendo essas compras, ou seja, ainda estimulando a economia e ainda mantendo os juros baixos. Daqui a um tempo a gente vai ver qual desses métodos vai ser mais eficaz para lidar com a inflação. Agora, falando de Brasil, o setor de serviços teve uma queda de 0,2% em fevereiro, sendo essa a segunda taxa negativa consecutiva. Em janeiro já tínhamos visto um recuo de 0,1%. Os principais destaques negativos de fevereiro foram serviços de informação e comunicação, que recuaram pelo terceiro mês consecutivo. Além desse, os serviços às famílias, que tinham 9 altas consecutivas até janeiro, tiveram sua primeira queda. O IBGE destaca também que os serviços à família ainda se encontram 14,1% abaixo dos níveis de fevereiro de 2020. Quando o assunto é confiança da indústria, tivemos uma alta em abril pela primeira vez no ano, depois de 3 quedas consecutivas. O índice de confiança empresarial e industrial avançou 1,4 ponto entre março e abril, de 55,4 para 56,8. Lembrando que o índice é composto por um índice de condições atuais e outro de expectativas futuras. O indicador das condições atuais estava se afastando dos 50 pontos e caminhando para baixo, mas com a divulgação de abril, ele volta a ficar muito próximo dos 50 pontos, chegando a 49,9, enquanto o índice de expectativas avança 1,6 ponto, chegando a 60,2. Nós também vimos uma alta nas vendas do comércio, que cresceram 1,1% em fevereiro. O setor se encontra 1,2% acima do patamar pré-pandemia, mas 4,9% abaixo do pico da série registrado em outubro de 2020.
seguinte: quando a gente olha a variação das vendas do comércio no acumulado dos últimos 12 meses, a gente pode começar a estar vendo um ponto de inflexão, onde a gente volta a ter uma tendência de alta. Vamos agora para o cenário corporativo, começando pela B3, cujo número de investidores pessoa física cresceu 43,7%. O volume médio diário em ações, porém, caiu 12,6%. O crescimento de investidores pessoa física foi na comparação com março de 2021. O número de empresas listadas passou de 421 em março do ano passado para 452 em março desse ano. Não só isso, mas com a elevação da inflação e da Selic, o estoque de investimentos em renda fixa totalizaram 4 trilhões e 300 bilhões de reais em março desse ano, um aumento de 17,3% em relação a março de 2021. Sigo falando da Dexco, a antiga Duratex, que anuncia o início de uma nova fábrica com investimento de 1,38 bilhão de dólares. Eles anunciaram o início das operações dos equipamentos e uma aceleração da produção da nova fábrica de celulose solúvel da LD Celulose, uma joint venture da Dexco com a Lenzing. A construção da nova unidade já foi executada dentro do prazo e orçamento previstos, mesmo em meio às adversidades do cenário pandêmico. Quando o assunto é Banco Inter, eles encerraram o primeiro trimestre de 2022 com 18,6 milhões de clientes. Isso representa um salto de 82% em relação ao mesmo trimestre de 2021. Porém, o saldo médio de cada correntista continua abaixo, por volta de R$ 1.100. Outro ponto positivo foi o volume de transações com cartões, que cresceu 86% na mesma comparação, encerrando março com um acumulado de 14,1 bilhões de reais. Do total, 6,4 bilhões foram movimentados por cartões de crédito e 7,7 bilhões pelos cartões de débito. O número de cartões utilizados avançou 68% para 5,8 milhões. Eles também anunciaram um acordo com o Banco Mercantil para oferecer crédito para o público com 50 anos ou mais. Planam ofertar até 2 bilhões de reais nos próximos 18 meses. Falo também da Vivo, que vai criar um fundo, inicialmente com 320 milhões de reais, para investir em startups. O fundo se chamará Vivo Ventures e buscará ao longo dos próximos 5 anos entre 12 e 20 startups. Agora vamos dar uma olhada no mapa do Ibovespa, onde a gente pode ver que essa semana a gente teve grandes perdas mesmo, no setor de tecnologia. Microsoft caindo mais 7%, Google quase caindo 7%, Tesla também, Nvidia caindo 12%, AMD caindo 10%. Também vemos algumas perdas no setor de diagnósticos e instrumentos médicos, mas alguns outros setores estão indo um pouco melhor, como telefonia, setores mais defensivos, petróleo e gás. Então uma semana dividida para o S&P 500, mas como a tecnologia é o maior peso deles, ele com certeza caiu. O Ibovespa essa semana caiu 1,81%, mas olhando assim, nem parece tão ruim, porque ele veio praticamente retestar essa média móvel de 50 semanas. A gente passou ela, agora estamos retestando, eu não estou preocupado com esse movimento. Até porque, apesar dessa semana o dólar ter se mantido estável, ele segue abaixo da média móvel de 200 semanas. Uma média móvel muito importante, e já é a terceira semana onde ele fica tentando superá-la e não consegue, o que me mostra que talvez o dólar ainda queira cair um pouco mais, e como ele tem uma correlação negativa com o Ibovespa, eu tendo a pensar que se ele cair, o Ibovespa tende a subir. O S&P também caiu 2,13% essa semana. O petróleo volta a subir forte, com uma alta de 8,38%. Também com uma alta na semana a gente tem o ouro subindo 1,35%. O nosso IFIX, nossos fundos imobiliários, se mantiveram praticamente estáveis essa semana. E o Bitcoin teve mais uma semana de queda de 5,26%. Bem, o Bitcoin vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!